nome é Paulo Cabral, eu sou engenheiro de aplicação para a área de iluminação LED. Hoje a ideia é falar com vocês sobre a parte de sistema de protocolos de comunicação, dar uma ideia para vocês o que tem de mercado, o que não tem, mostrar ao final da apresentação um sistema de telegestão funcionando para vocês, que a Connex está testando já. Então, dar um overview para vocês do que tem hoje. Ao final da apresentação, vai estar meus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar um e-mail, quiser me procurar depois no coffee break, fica à vontade, tá? A gente vai tentar cobrir um pouco da agenda aqui, falar um pouquinho do mercado de IoT, o mercado de iluminação que vocês já conhecem. Esse mercado de IoT é um mercado novo, para mim vai ser, e para os especialistas, eu tenho muito contato com o pessoal dos Estados Unidos, da Arrow, eles estão trabalhando forte já nessa parte de automação, seja para a área interna ou para a área externa. A gente acredita que vai ser a nova onda de negócios, né, onde o dinheiro vai estar nos próximos 5 anos aí. Tem que saber se o mercado brasileiro realmente vai estar preparado para isso, regulamentações que não existem, não tem um padrão definido, cada um faz o que quer, cada um fala o que quer, então a ideia é trazer um pouco para vocês do que tem de mercado, quais são os protocolos aplicáveis para cada tipo de aplicação, tá? O cenário atual de lighting, de iluminação LED, vocês já conhecem, a ideia é passar um pouquinho do mercado global, que é um mercado em crescente. Aqui está um gráfico dividido por aplicação, né, HID, a loja, fluorescente, LED. Então é um mercado que vem crescendo, é um mercado que vocês têm sentido em crescimento, não só aqui no Brasil, mas como fora. Globalmente é um mercado bem aquecido e tende a crescer aí pelos próximos anos, tá? Aqui é um outro gráfico também dividido por região. A nossa fatia é a fatia do topo aqui. Ela vem engordando ao ano que passa, tá? Ainda é um mercado bem em crescimento no Brasil. A gente vê muito aventureiro no Brasil ainda trabalhando, querendo fabricar iluminação a LED. Então, eu presto suporte para o Brasil inteiro na área de desenvolvimento de produtos, tá? Não só a Connex, eu tendo outros clientes também, praticamente o Brasil. Então, o que a gente vê de aventureiro, cada dia que passa, é uma empresa que está abrindo na garagem, o cara está fazendo luminária, né? Então, é um mercado em crescimento, é um mercado quente no Brasil, mas ainda tem muito aventureiro, né? Vamos ver se a nossa parte de normatização ela vem para regulamentar e para deixar realmente gente com qualidade no Brasil. Não trazer tranqueira ou abrir portas para o mercado chinês. Isso faz com que a gente perca emprego, todo mundo não tenha crescimento esperado no ano. Então esse é um mercado de crescimento ainda até 2019. Existem estudos aí até 2023 falando do crescimento de pelo menos 30% do mercado de iluminação a LED, tá? Aqui também é outro mercado sobre a parte de fonte de alimentação. Então assim, todo o conjunto ele vem crescendo. Aqui nesse gráfico é interessante vocês verem a parte verde aqui, que é onde está a parte do high power, que é justamente aplicações para a área industrial, pública, áreas externas, que realmente demandam mais potência e mais iluminação. Então, a gente consegue enxergar um crescimento muito grande, muito abrupto, né, na parte de high power, na parte de iluminações externas, né? Isso aqui é só para dar um overview para vocês sobre o mercado de iluminação, que vocês já conhecem, vivem no dia a dia, vocês têm experiências de campo e sabem que não é legal perder um projeto grande, né? Então, vocês sabem quão grande isso aqui, quão rentável é. Esse aqui é só dados do Brasil, isso foi tirado do site da Abilux, que todo mundo conhece aqui de cor e salteado, acho que até melhor do que eu, tá? Então, desses 150 fabricantes nacionais aqui, eu acho que eu tenho contato com alguns. Não visito todos, mas tenho contato, tá? Então, são mais de 150 fabricantes, 20 fabricantes de lâmpada no Brasil. Eu conheço alguns que fabricam lâmpadas, bulbo, tubulares. É uma pena que muitos trazem ainda muita coisa CKD e montam só fazem a parte da montagem final. Acho que uns 3 ou 4 realmente produzem tudo no Brasil, uns 100% da cadeia produtiva. A nossa vantagem é que está saindo um pouco de certificação, né? Uns motivadores aqui, a vida útil do LED é muito maior do que a da lâmpada, então hoje vocês conseguem comprar até num custo muito mais acessível uma lâmpada tubular, uma lâmpada A19, bulbo também para colocar em casa. E o consumo de energia, a gente está com problemas sérios aqui, uma parte da palestra é para falar sobre a parte de iluminação solar, que realmente traz um pouco de benefício e vantagens para esse mercado. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho do cenário atual de IoT, isso aqui é só para dar um overview para vocês, para a gente depois realmente entrar na parte de protocolo. Tá? A expectativa de pesquisas da Cisco, que é o maior provedor hoje de soluções de IoT do mundo, é que em 2020 a gente tenha 50 bilhões de dispositivos conectados, seja celular,
seja uma máquina de café, né? Seja um liquidificador, seja qualquer coisa, tá? Um celular, um computador, um roteador da sua casa. Então a expectativa deles é que tenha 50 bilhões de dispositivos, seja ele qual for, de qual fonte, de qual forma, tá? Aqui ó, a parte o gráfico de Smart City, ou de iluminação, de automação para iluminação até 2020. Há um ramp-up muito grande, a gente está aqui em 2017, é um mercado muito grande, muito para a parte de Smart Home, né? Então hoje você vê muita automação para a área interna, sua casa, lojas, shows, anfiteatros, né? A parte de Smart City ela vem crescendo aos poucos, porém ainda há um déficit muito grande. De que maneira? Não existe um padrão, não existe o certo ou errado para a área de automação. A gente vai tentar mostrar para vocês o que é mais recomendável para cada tipo de aplicação, tá? Não dá para colocar um Bluetooth, querer fazer uma automação em Bluetooth igual você faz para sua casa, que é um ambiente controlado, não ruidoso, do que colocar isso numa indústria, vai dar problema, tá? E é um mercado emergente também. As principais aplicações que a gente vê para aplicações para light em questão de automação é ruas e avenidas, então parte de street light, parte de área externa, túneis, rodovias, áreas externas, enfim, em avenidas, né? Você consegue controlar, você vai conseguir reduzir a sua conta de energia, obviamente, pela parte de colocar uma luminária LED, mas a parte de automação ela traz muitos benefícios, de forma que você pode acender e apagar na hora que você quer. Então, por exemplo, 10 horas da noite acende com 50%, não precisa acender com 100%. Às 6 horas acende com 100%. De madrugada eu trabalho com 30% só. Então você ainda tem um payback muito melhorado com esse tipo de aplicação, né? Hospitais, há uma grande tendência de mercado hoje do pessoal fazer a iluminação circadiana, que é trocar a temperatura de cor ao longo do dia. Por quê? A pessoa que fica muito tempo internada, ela não sabe mais o que é dia, o que é noite, ela perde o ciclo dela circadiano. Então a iluminação também e a parte de automação vem para trazer alguns benefícios para quem está internado aqui em hospitais e tudo mais. A lojas, indústrias principalmente, que é talvez o métier de vocês, né? Eu acho que é uma coisa bem importante, tá? Isso é uma coisa que eu vi nos Estados Unidos, em teste, eu achei bem legal. Então a luminária, ela além de ter a parte da fotocélula, ela tem câmeras e processamentos para você fazer a parte de smart parking. Então, ela tem toda a parte de processamento na luminária pública, na parte de baixo, onde ela consegue identificar por câmera onde tem vaga aberta, onde não tem. Então, você vai reduzir a emissão de carbono, você vai gastar menos tempo para estacionar, né? Maior segurança, porque você sabe onde você vai estacionar o seu carro, onde não vai. Tudo isso integrado com a nuvem e possivelmente com o celular. Então, essa é uma aplicação futura. Eu não vejo aplicação no Brasil agora, bem sinceramente, mas lá fora o pessoal já tem instalado e testado esse conceito. Eu vi isso nos Estados Unidos, num projeto piloto que eles fizeram em Nevada. Então, o que acontece? Usando o evento de calendário, segundo o fabricante, que é a Synapse aqui, que é o módulo de telegestão, você consegue economizar até 40% de economia de energia, além da troca de replacement de lâmpada para LED. Por quê? Porque você consegue falar para ele acender o que eu falei antes. É meio redundante, mas vamos lá. Acender, apagar às 8 horas da manhã, por exemplo, você está numa fábrica, você sabe que a sua fábrica tem iluminação natural. Para que você vai querer acender ela com 100% do tempo, da capacidade? É gasto de dinheiro, né? Mesmo que ela não tenha um sensor de luz, você pode programar ela para ela trabalhar lá às 8 horas da manhã com 30%, às 5 horas com 80%, às 9 horas com 100%. E aí, utilizando dimerização, você ainda pode agregar ainda mais 30%, né? Eu não vou usar o calendário, mas só vou fazer dimerização, então eu tenho 30% de redução. Usando sensores de 20 a 40, então, dependendo da etapa que você está e da combinação que você faz isso, que você pode usar sensor de presença, sensor de luz e evento de calendário no mesmo sistema de telegestão, que é o que isso aqui faz. Então, você consegue dar um save de quase até 50% a 60% de energia, além da economia que a iluminação LED vai trazer para vocês. Aqui é só um exemplo fatídico aqui que a gente colocou, só para demonstrar. Então, o sistema de automação ele consegue fazer criações de zonas, então eu tenho tudo isso dividido por zonas. Aqui são as luminárias em azul, não sei se dá para ver bem, se todo mundo consegue ver. Mas aí, eu não quero acender a zona A, D e a E porque não tem ninguém aqui às 10 horas da noite ou depois das 6 horas da tarde. Para que eu vou deixar esse setor ligado? Não precisa, então eu consigo desligar esses dois setores aqui e trabalhar
com esses aqui, ainda fazer a dimerização individual do que eu quiser. Então, a automação ela traz muitos benefícios para a parte de payback, né? Principalmente, redução de consumo de energia. Aqui, a Connex está um passo à frente, a gente tem trabalhado já há algum tempo nessa parte de automação. Então, hoje você tem o quê? Um fabricante que era um dobrador de chapa, ele virou um integrador de módulo e virou um fabricante de luminária. Mas para o cara sair do fabricante de luminária e vir para a parte de telegestão, ainda tem um mar aí no meio que a gente tem que desbravar. Mesmo porque ainda tem uma coisa que eu estava discutindo com o Ricardo sobre isso, a gente está discutindo bastante e conversando, que é o quê? Quem é que vai fazer a parte da gerência disso? É a Connex ou são vocês que vão gerir a parte da telegestão? Isso é uma coisa que ainda está bem em discussão aqui, a gente está discutindo bastante ainda também. Tá? Então a ideia agora é apresentar para vocês os tipos de protocolo. Eu não vou entrar no detalhe do bit byte, é mais passar para vocês conhecerem, saber como funciona, como não funciona, tá? Dos vários tipos de protocolo. Porque no mesmo sistema eu posso ter rodando Wi-Fi, eu estou rodando Sub-Giga, eu estou rodando Zigbee, eu tenho Bluetooth no mesmo sistema. Então a ideia é mostrar um pouquinho de cada sistema para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho de cada um, tá? E o que esses sistemas têm todos em comum? Né? Todos esses protocolos aqui, o Zigbee, o Bluetooth, o Wi-Fi, o Sub-Giga e o Thread que eu vou mostrar. Todos eles têm baixo consumo de energia, né? Porque eu posso operar eles em bateria ou não, ou com sistemas solares. Eu tenho segurança, todos eles têm criptografia AES-128, 256, que é para garantir realmente que vocês não tenham problema de segurança, ninguém invada o sistema. Tudo bem que ninguém vai querer brincar com iluminação, né? Mas não é só para iluminação, isso aqui é usado para outras milhões de coisas, né? Então tem que ter segurança. Conectividade, claro, isso aqui vai trazer conectividade, fácil de usar. Eu vou mostrar esse sistema para vocês depois no final da apresentação. Vai ser bem rápido, tá? Se alguém depois quiser ver com detalhes, a gente pode sentar ali do ladinho e dar uma fuçada depois do break, ou durante o break, né? E o Easy to Market aqui, que é para ir para o mercado mais rápido, você consegue ter um desenvolvimento mais rápido, né? Hoje os fabricantes de semicondutores, que é onde eu atuo, os fabricantes que fabricam isso aqui, todos eles já provêm toda a parte de pilha, segurança, conectividade, estabilidade do protocolo, para que vocês não tenham nenhum tipo de problema, tá? Aqui é a diferença dos protocolos, né? Onde cada um atua, frequência de atuação, qual a topologia, o que acontece se um ponto falhar, suporte IPv6, né? IPv6 no Brasil ainda é uma coisa muito comentada, mas pouco usada, né? A gente tem rede IPv4 hoje. IPv6 ainda está entrando ainda. Tá. A diferença dos protocolos aqui, o range de atuação de cada uma, velocidade, consumo de energia e as principais aplicações aqui, mas todas elas são utilizadas também para a área de iluminação. Eu tenho visto bastante todos esses protocolos na área de iluminação, exceto o Wi-Fi. Wi-Fi não, mas vou colocar 3 aqui, né, e 4, tem um outro que eu vou mostrar, algumas outras coisas também, tá? Falando um pouquinho de Bluetooth, acho que todo mundo conhece o Bluetooth, usa no celular o dia inteiro, tablets, até computadores hoje tem Bluetooth. Então, qual que é a diferença dos Bluetooths? A gente tem o Bluetooth clássico e os Bluetooths Smart. O Bluetooth clássico ele foi lançado, nem lembro quando, 2010, 11 ou antes disso aí, tá? Eles não se preocupavam com consumo, alta taxa de velocidade de dados. A única utilização que eu vejo isso aqui hoje ainda, porque é uma tecnologia que você não precisa de redução de energia, ou não se preocupa com isso, não é 500 mAh, 200 mAh, não é tudo isso, tá? Mas é só uma ordem de grandeza, é para Bluetooth áudio, que o pessoal coloca em carro para você fazer conectividade do celular com o carro. É utilizado geralmente esse tipo de Bluetooth, o Bluetooth clássico, que não se preocupa com consumo, alta taxa de dados e de velocidade, porque o áudio não pode parar, causa incômodo, então o pessoal não se preocupa muito com isso na parte de carro. A parte do Bluetooth Smart, que é o baixo consumo de energia, que é o que está no seu celular hoje, no seu tablet, no seu computador, e para a área de iluminação ele é bem utilizado, de forma com que eu possa fazer o seguinte: o Bluetooth clássico era só comunicação ponto a ponto, então do seu celular para o carro, para o rádio do carro, né? O Bluetooth Smart ele já saiu em duas topologias, que é a Star, que você pode conectar, por exemplo, o seu celular até 7 escravos. Então você poderia controlar até 7 luminárias, tá? Hoje em dia você já está na versão 4.1 aqui do Bluetooth. São só atualizações que eles fazem, melhorias, que é o Bluetooth Mesh. Então o Bluetooth Mesh hoje vai ser possível você hoje, através do celular,
Eu até teria para mostrar, mas eu não consegui trazer. Eu queria trazer para mostrar. Então você tem um aplicativo que você pode controlar toda essa sala aqui através do celular. Tá? Mas isso aqui, eu só recomendo esse tipo de aplicação para área indoor, porque o Bluetooth ele é muito suscetível ainda, primeiro, ao range de distância, então o pequeno range de distância, a interferência também. Então, minha recomendação é que vocês sempre utilizem isso aqui, eu sempre procurem esse tipo de aplicação para a área interna. Tá? Aqui é só o Bluetooth Mesh mostrando, então eu tenho tem algumas camadas, mas eu vou falar mais para frente que serve para tudo, para a rede mesh, tá? A rede mesh ela é bem interessante porque se uma luminária falha, uma luminária queima, ela consegue se adequar e procurar um novo caminho. É como se fosse uma teia de aranha, então você tem todo mundo conversando com todo mundo, tá? Aí nós temos o Thread. Alguém já ouviu falar de Thread aqui ou não? Não? O Thread também é uma rede mesh. Ela começou quando a Google comprou a Nest em 2010. Em 2015 eles lançaram um protocolo aberto, isso aí IPv6. Qual que foi a sacada deles? A Nest era uma empresa de termostato inteligente. Eles estavam preocupados com a interoperabilidade de equipamentos. Então, como é que o Bluetooth fala com o Wi-Fi? Como é que o Wi-Fi fala com o Zigbee? Né? Eles tentaram criar uma forma, uma maneira para que todo mundo se conectasse, todo mundo se conversasse, sem problema nenhum. Tá? Então, o que é? Um protocolo aberto mundial, endereço de IP, porque ele é IPv6, você consegue falar com qualquer lugar de qualquer lugar do mundo, você consegue fazer atualização, gerenciamento, acesso remoto, você consegue fazer o que você quiser. Tá? Baixo consumo de energia, isso é uma grande sacada desse protocolo Thread. Você consegue deixar todo mundo dormindo na maior parte do tempo, e na hora que ele é requisitado, ele acorda, transmite e volta a dormir, então ele consome muito pouco mesmo. Ele é seguro, ele tem toda a parte de criptografia, também muito indicado para uso em casa, porque hoje você tem o seu roteador da casa, você consegue usar Thread depois para tudo quanto é equipamento. Então vai desde a iluminação ao liquidificador, você pode mandar um comando para o liquidificador ou para a cafeteira, para começar a fazer o seu café às 7 horas da manhã, quando você chega lá às 7h30 o seu café está prontinho. Tá? Também tem a parte de cobertura de falha, então se um ponto queima, ele procura uma nova rota para poder se trabalhar. Tá? Uma das desvantagens do sistema Thread, além de todos os benefícios que ele tem e tudo mais, é a quantidade de produtos que eu consigo conectar numa mesma rede, que são apenas 250. Eles estão ainda trabalhando em escalonamento para poder ampliar essa gama, tá? Mas ainda é um pouco limitado para esse tipo de aplicação. Aqui é só um exemplo de uma rede Thread. Então eu tenho aqui o que eles chamam de border router, que na verdade isso é a porta de entrada do seu dado, por exemplo, o roteador da sua casa, né? Aí eu tenho aqui o Thread router, que aí pode ser qualquer tipo de equipamento, um repetidor Wi-Fi, pode ser mesmo uma cafeteira, pode ser o que for. E aqui pode ser sensores, ou pode ser também o que eles chamam de end device aqui, né? O end device pode ser uma babá eletrônica, pode ser qualquer outro tipo de equipamento que você só tem o acesso remoto dele para poder fazer uma leitura e desligar o equipamento. Sensores de presença, magnético de porta, esse tipo de coisa também é bem factível nessa topologia. Tá? Falando um pouco de Zigbee agora, que é onde esse produto trabalha, o Zigbee, para mim, é um dos mais robustos protocolos de mercado para a área de automação industrial, pública. É um protocolo maduro, é um protocolo que tem segurança. Ele opera aqui em 2.4 GB, como Wi-Fi, como Thread, na parte de RF, né? Ele tem uma baixa taxa de dados, apesar de ser 250 kbps de velocidade. Isso é o suficiente para fazer uma leitura de uma luminária. Está queimada? Não está queimada? Qual que é a potência? Qual que é o fator de potência? Qual que é a distorção harmônica? Né? Então é muito pouco dado que você transmite hoje para a central. Então isso dá conta de sobra. Uma coisa bem importante desse protocolo é que ele está constantemente sendo atualizado. Né? Para vocês terem ideia, hoje são mais de 425 membros, né? Diferentemente do Thread, que são apenas uns 10 hoje, atualmente. Ela também trabalha na rede mesh, então tem toda a parte de segurança, criptografia.
Uma coisa bem legal do Zigbee é as distâncias de comunicação são maiores, então você consegue pegar 300 metros, é uma coisa bem factível. Tudo bem que você não vai ter 300 metros de uma luminária para outra, né? A não ser num porto, sei lá, em alguma fazenda, alguma coisa do tipo, mas na grande maioria da indústria, da iluminação pública, são 40 postes até 50 metros. Eu acho que eu nunca vi mais que isso hoje, né? Baixo consumo de energia, então é possível operar com baterias, com sistemas de backups também. Aqui é só uma diferença do Zigbee para o Thread, né? Algumas diferenças aqui, principalmente essa. Então, mais de 700 milhões de dispositivos já foram vendidos no mundo inteiro do Zigbee. O Thread é relativamente novo, ainda está começando a ganhar o seu espaço. Uma coisa bem importante do Zigbee agora também é que eles lançaram o Zigbee Pro, o 3.0, que já define protocolos. Por exemplo, quem vai trabalhar para Smart Home, o Zigbee tem um Zigbee dedicado para Smart Home. Então, para quem vai trabalhar para a área de iluminação, tem a parte de iluminação. Para metering, para metering. Então, é totalmente desmembrado hoje, de forma com que você, nos Estados Unidos eu já vi, você pode comprar, eles vêm com o selo da Zigbee Alliance. Então, por exemplo, qualquer fabricante de luminária hoje que tiver esse selo da Zigbee Alliance e tiver um roteador, por exemplo, que tem toda a parte de controle integrada, pode conversar um com o outro, tá? Então o Zigbee 3.0 veio para resolver esse problema, porque eu posso gerar um protocolo de um jeito, ele gera do dele, e ninguém fala com ninguém. Então isso veio também para poder resolver esse tipo de problema, tá? O NFC, eu teria um vídeo para mostrar, mas o NFC ele é presente, acho que hoje na vida da maioria das pessoas, né? Todos os celulares que Samsung tem, a Apple tem a partir do 6, se eu não me engano. O NFC é comunicação de campo próximo, né? Então você pega o celular, algumas empresas, eu já vi aqui no Brasil, elas estão fazendo fechaduras eletrônicas à base de NFC. Então você baixa o aplicativo do hotel, cadastra o seu quarto e tudo mais, chega na fechadura da porta do quarto, aproxima com o NFC e a porta abre para você. Esse é um projeto recente que eu participei, ficou bem legal. O que é o NFC? Ela está no celular, então é uma comunicação de range de 10 centímetros, trabalha na faixa de 13.56 MHz, taxa de dados que é muito baixa, que é só para transferir alguns dados pequenos ali, tá? Mas que também pode ser usado para iluminação, eu vou mostrar aqui para o final. Então, o vídeo aqui é bem engraçado, porque hoje como é que o pessoal faz o comissionamento? Como é que eu sei que, no caso do Bluetooth Mesh é uma coisa, então eu estou com o celular aqui na mão, liguei todas as luminárias, meu aplicativo começa a controlar tudo, ele sabe onde está cada ponto de luminária. Mas e no caso de eu comprar esse gateway e um monte de lâmpada? O NFC é fácil, então, por exemplo, você poderia pegar uma lâmpada com NFC, encostar aqui, ela faz a leitura e comissiona, falar, essa lâmpada pertence a esse roteador. Na outra sala você vai ter um roteador e as lâmpadas daquela outra seção. Então você acaba não tendo uma comunicação falha, o nego está mexendo lá na outra sala e controlar aqui. Então o NFC é bem usual para esse tipo de coisa. Várias lâmpadas nos Estados Unidos eu já vi hoje, atualmente no Home Depot, no Best Buy, eles já vendem lâmpadas com NFC, tá? No vídeo, vou tentar passar o vídeo depois para vocês, mas o vídeo é interessante. Eu imagino a minha mãe trabalhando e tendo que fazer um roteamento, um comissionamento de lâmpada, né? O vídeo vem bem para explicar isso, é bem interessante, eu passo depois no final para vocês. O Sigfox também. O Sigfox, na verdade, ela foi uma companhia francesa que fundou isso. A ideia deles era você transmitir baixa quantidade de dados, mais para trabalhar na área de sensores. O pessoal estava querendo implementar isso para iluminação, mas eu não vejo com bons olhos, por uma série de limitações que se tem. De forma com que, hoje no Brasil, ela é operada pela WND, só eles podem operar Sigfox. Então, se você quiser fazer qualquer rede Sigfox no Brasil, vocês têm que comprar a antena e os transmissores desse cara e a parte de web dele. A parte da nuvem, vocês são obrigados a comprar da WND. Como é que funciona o Sigfox? Dá para ver a figura bem baixa aqui. Então imagina que é só para a área de sensores, operado por bateria devido ao baixo consumo, extremo baixo consumo, na ordem de nanoamperes, microamperes no máximo na hora de transmitir. Então a ideia deles é fazer o quê? Transmissão de pacote de dados de baixa frequência, de 12 bytes, só 12 bytes, mais nada que isso, né? Você transmite, essa antena ela pega o sinal,
manda para o servidor e aí vem para a aplicação do usuário. Tá? É assim que funciona. Hoje a WND ela tem uma rede instalada de São Paulo a Campinas e mais no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Tá? Mas eu não vejo ainda hoje com bons olhos a parte do Sigfox. Primeiro que não vai dar para você fazer toda a leitura, né, elétrica que você tem, mandar ligar, desligar, apesar dela ser uma comunicação bidirecional, ainda não sei se é o melhor dos caminhos isso, tá? Aqui é só para explicar novamente, então eu tenho aqui o seu produto, seja uma placa eletrônica qualquer, um sensor, um termostato, ou até um medidor de energia, ou uma lâmpada, né? Eu mando isso repetidamente para as antenas. Então, para cada parque, dependendo dessa antena aqui de transmissão, não é antena pequena não, é antena parecida com a de celular mesmo, alguma coisa bem grande assim, tá? Eles instalaram algumas na Paulista aqui para começar a fazer teste, para saber se ia ter interferência, qual que era o range, qual que era o campo, mas é só comunicação estrela, que é aquela comunicação de eu transmito, todo mundo aqui recebe, depois vocês saem devolvendo o resultado, tá? Eu não sei se eu poderia perguntar, mas alguém tem alguma dúvida até aqui ou não? A pergunta dele foi se na telegestão, se a dimerização ocorrer, ela pode ocasionar distorções, aumento da distorção harmônica. Sim, pode. Se você olhar o gráfico do LED driver, da fonte de alimentação, ela tem um gráfico, se eu não me engano, os bons drivers, na verdade, eles têm uma distorção harmônica, porque assim, uma coisa é você falar, o driver tem 100 watts e eu vou usar com 100 watts, uma distorção harmônica de 3, 5%. Quando eu começo a dimerizar e ter uma potência menor, isso vai gerar uma distorção harmônica maior. Mas os bons drivers, por exemplo, esse da Osram aqui, eu já vi os datasheets dela, ela fala que a 30% de carga dela, ela dá coisa de 10, de 15, 18% de distorção harmônica. Que para a portaria 20, que é baseada na IEC 61032, atende, que é 20%, né? Mas sim, há uma distorção harmônica maior, você gera uma distorção harmônica maior sim. A pergunta dele foi, na iluminação pública, a hora que eu dimerizo todo mundo, o que a gente vai fazer para limpar toda essa sujeira na rede, né? Teoricamente você está coberto, porque a portaria fala em 20%. Se você está gerando 18%, você está dentro, entendeu? A rede elétrica, seja da Copel, seja da onde, tem que estar preparada para isso, entendeu? Fora isso, realmente vai ter um problema. Existem circuitos para suprir esse tipo de problema, né? Ou você pode trabalhar com o LED driver numa potência um pouco maior. Falar, ó, o meu limite é 30%, abaixo de 30% eu desligo. Que aí eu elimino a parte do problema da distorção harmônica. Falar um pouco de energia solar. Aqui eu só vou dar uma rápida passada, tá? Para dar um overview para vocês do que tem de potencial de mercado, quais as principais aplicações, tá? Falando um pouquinho do começo, né? O que é a célula solar, né? A célula solar, na verdade, elas são, na maior parte do seu wafer, lá na parte da composição, na bolacha que é feita da célula solar, um semicondutor à base de silício, né? Então você tem o silício bruto, ele vira um lingote, ele vira uma wafer, e aí ele é feito toda a composição de material de silicone numa dopagem NP, que é um semicondutor, imagina um LED. Todo mundo aqui conhece um pouco da estrutura do LED, camada NP, mesma coisa aqui na parte do silício da célula fotovoltaica. Até eu usar múltiplos desse cara aqui para fazer um painel que vocês veem na rua, veem aplicações solares aí hoje normal, tá? Como é que funciona o princípio básico de funcionamento? A energia de luz, né, a luz é pura energia. Então essa energia ela é incidida na célula solar através dessa camada P e N do material de silício. Eu tenho uma corrente elétrica que ocorre quando há incidência de luz. Quanto maior a incidência de luz, há um movimento dos elétrons e fótons. Não, na verdade, o fóton ele é a partir da luz, né? Há um movimento dos elétrons aqui, cria-se uma corrente elétrica e eu tenho assim uma energia gerada através da célula fotovoltaica, tá? Que 100% dos casos contínua. Então isso tem que ser tratado através de um inversor que vai pegar essa energia DC, que é igual a tensão da bateria do seu carro, tá? E vai levar para uma rede elétrica. Então existe um equipamento que é um inversor, que pega essa energia contínua da tensão da bateria do seu carro e transforma isso numa rede elétrica, tá? É daí que vem o nome fotovoltaica, né? Fótons, que é proveniente da luz do sol, e voltaica, volts, que é o que sai da célula solar. Tá? Uma coisa bem interessante é o custo da energia solar. Ela vem caindo abruptamente, né? Claro, isso aqui é para um tamanho pequeno, tá? Mas hoje a gente está falando em células, em painéis solares de
de, sei lá, 30 por 30 na casa de 4 dólares, 5 dólares, né? Então caiu muito a energia do custo do painel, dessa célulazinha pequena aqui, ela vem caindo muito rápido. Em contrapartida, há um problema, né? A gente está falando hoje no mercado atual em eficiências de 20% a 24%. Então, aquilo que eu recebo de luz, aquilo que eu transformo em energia efetiva, são só 24% hoje. Tá? Aqui, na verdade, deveria ser os principais motivadores. Eu errei. Desculpa. Tá? Mas os principais motivadores para a gente utilizar a energia solar hoje, todo mundo conhece os problemas hídricos que a gente tem hoje, né? Termoelétricas, hidrelétricas. O pessoal de Minas, Nordeste, sofrendo muito com racionamento, com falta de água. A energia solar ela é livre de carbono, então ela não produz carbono. Eu não sei se dá para fazer crédito de carbono com esse tipo de tecnologia, isso realmente eu não sei. Precisava pesquisar um pouco mais. A redução de investimentos de linha de transmissão, então você não precisa investir em uma estrutura muito grande para levar, né, energia e ter linha de transmissão. E toda a energia que é distribuída, que é gerada ali, é consumida no local, né? Há agora uma regulamentação nova, eu falo mais para frente. Essa aqui é o potencial no Brasil, então a gente tem um grande potencial. Segundo algumas pesquisas, em 2023, o Brasil pode ser a 4ª ou 5ª potência no mundo sobre, né, energia de geração de energia solar hoje no Brasil. A gente tem aqui um dado que é a irradiação anual no Brasil, que varia entre 1.200 a 2.000 kWh, sendo que na Bahia e em Minas esse valor é muito grande, então há um potencial muito grande para o Brasil. Tá? Esse potencial aqui ele é muito maior que qualquer país da Europa, Estados Unidos, tirando a África, né, que realmente ganha de qualquer um. Aqui a parte de certificação e regulamentação, existe uma certificação nova, uma regulamentação nova que fala que é o tal da tarifa branca, né? Existe uma empresa que eu trabalhei no passado com o pessoal, mas há uns 4, 5 anos atrás, antes de eu cuidar só de iluminação dentro da Aero, que é a Landis+Gyr. Não sei se alguém conhece aqui a Landis+Gyr. Eles fabricam medidores de energia e eles estavam desenvolvendo e ganharam licitações agora para fazer o tal do medidor da tarifa branca, que é o quê? Tudo aquilo que você produzir de energia no painel solar da sua casa, da sua empresa, seja o que for. Você tem um inversor que vai transformar aquela energia da bateria para energia alternada, essas que estão na tomada, que é para você pode alimentar qualquer aparelho eletrônico da sua casa, TV, geladeira, fogão, enfim. E o excedente você devolve para a rede elétrica, isso gera dinheiro para você. Você vai ganhar dinheiro em cima da concessionária de energia elétrica, tá? Então isso está normatizado já. Na época a Landis+Gyr tinha desenvolvido esse produto já. E aqui tem algumas regulamentações e certificações que aí regulamentam todo o sistema, seja da geração, do painel, potência, cabeamento, conexão, inversor, medidor, tudo isso. Eu não conheço a fundo todas, eu conheço elas superficialmente, então se vocês me perguntaram algum dado bem técnico, eu não vou saber. Eu não conheço todas elas de cor e salteado, só uma parte muito pequena delas, para ser sincero. Tá bom? E as principais aplicações de iluminação, que é o caso de vocês, mas, né, sinalizadores aéreos, marítimos, eu tenho clientes que fabricam isso, inclusive esse cara aqui é um cliente nosso, da Air, não da Connex, mas pode ser, pode vir a fazer parcerias. Eles fabricam esses sinalizadores solares para boias no mar, para edifícios, então aqueles que ficam piscando vermelhinho lá na torre do seu prédio lá, é esse tipo de produto aqui. A iluminação pública, para mim, provavelmente é a maior aplicação para ela de iluminação pública hoje do Brasil, locais onde você não tem acesso, Nordeste, interior do Brasil, locais de difícil acesso, onde você quer levar a iluminação. Isso aqui vocês veem constantemente, que é o olho de gato que o pessoal fala, mas é a taxa, né? Semáforos e balizadorzinhos, mas tem uma gama de produtos muito grandes hoje para a área de iluminação. Sinalizadores também é uma área bem forte. Aqueles que ficam na marginal Tietê são de mensagem, é um cliente que eu conheço também. Então esse aqui é o sistema, é bem básico, é bem simples e funcional. Tá? Ele é um sistema que ele funciona na plataforma Zigbee, de forma com que eu tenho um roteador. Vocês estão vendo aquele equipamento primeiro da ponta que tem 2 antenas? Então uma antena é para falar Wi-Fi, ele está falando com o meu computador Wi-Fi. A segunda antena é para falar com os outros dispositivos que estão ali ao redor. Cada um é um controlador, cada um tem uma função.
Eu vou passar para vocês, aqui não deu para a gente ligar aqui, tá? Mas esse aqui, por exemplo, é um controlador para iluminação pública. Você tem um conector que é um NEMA especificado hoje de 5 vias, mais o conector aqui. Aqui dentro eu tenho fotocélula para ter a dimerização via intensidade, então ele faz a medição de qual que é o ambiente, quanta luz eu tenho no ambiente, tá? Para poder fazer dimerização, eu posso colocar isso no software também. Proteção também contra surto de energia está aqui dentro, a fonte própria, e ele gera 0 a 10 para falar com os drivers aqui da Connex, tá? Além disso, ele faz o on-off da luminária por aqui também, tá? Então eu vou passar para vocês darem uma olhada, vocês fiquem à vontade. Então o sistema como é que funciona? O equipamento que é o roteador ali, toda a inteligência está lá dentro. Ele gera uma rede Wi-Fi, eu conecto como se fosse conectar na rede Wi-Fi aqui do hotel, com senha e tudo mais, tá? Aí eu abro a internet aqui nesse endereço, 192.168.551. Imagina que vocês estão operando e configurando o roteador da casa de vocês de internet, tá? Vocês fazem isso também para colocar senha, para mudar o nome da rede, tá? Então aqui dentro eu tenho toda a parte de device zones. Então aqui são todas as zonas, eu consigo controlar todas as luminárias de uma vez só. E aqui são todas as outras luminárias que estão instaladas, tá? Eu posso ligar e desligar todas. Vai desligar. Aquela outra não está desligando, por quê? Porque esse controlador que eu estou usando aqui, ele é um mais simples, ele não faz um on-off, ele não faz nada. Ele está dentro dessa caixinha aqui, ele só faz a dimerização de 0 a 10, ponto, tá? E o driver, alguns drivers de mercado, eles não desligam quando você coloca 0 volt aqui no 0 a 10. Eles ficam com 10% de capacidade, isso é normal em 90% dos drivers de mercado. Tá? Por isso que vocês não estão vendo ele desligar. O outro, ele está com aquele controlador do meio ali, que ele já faz on-off, ele faz medição de potência, fator de potência, tudo isso. Então eu consigo fazer a dimerização de todo mundo, eu consigo dimerizar ela de forma individual. Aqui eu tenho o gráfico de consumo de energia, né, a hora que ligou, a hora que desligou, quantos por cento estava. Aqui embaixo ele mostra todo o relatório para vocês, aqui não vai aparecer porque não deu tempo, eu acabei de mexer aqui. Ele consegue fazer schedule, que é o seguinte, você pode ligar ele a 10% e mandar repetir isso durante a semana, sábado e domingo. Eu quero dimerizar e falar aquilo que eu comentei para vocês anteriormente. Então, ali está a 1h40 colocar em 10%, né? Então todo mundo vai para 10% a 1h40, tá? De forma com que eu consiga fazer muito mais coisa que isso. Consigo mudar, colocar, dimerizar, eu consigo mandar ele ligar e desligar. Aqui é uma coisa bem interessante que eu consigo colocar, fazer uma combinação. Então eu posso colocar uma fotocélula, consigo colocar um sensor de presença. Então para falar, quando chegar alguém no corredor, fica em 100%. Se não tiver ninguém durante os próximos 5 minutos, fica com 30%. Então eu consigo fazer isso através do calendário ou através das cenas, né? Aqui as cenas eu coloquei todo mundo em 50%, todo mundo em 70% ou todo mundo aqui em 10%. Então, vocês conseguem fazer isso em tempo real também, tá? Aqui eu consigo colocar o mapa, mas eu precisava atualizar para o mapa do Brasil, que eu não fiz, que é o quê? Você pode, por latitude e longitude, colocar, por exemplo, você está no meio de uma estrada, você quer colocar naquela rodovia as luminárias. Então, através de cada ponto de latitude e longitude, você insere aqui e ele coloca isso no mapa para você. Então, você vai saber exatamente onde está a sua parte da iluminação, tá? Cada roteador daquele consegue controlar até 500 pontos, mas se você quiser mais pontos, você vai ter que colocar mais roteadores, tá? Uma coisa bem legal dele é o seguinte, ele tem um autocomissionamento, então você pode instalar todas as luminárias, ligar elas, clicar aqui nessa lâmpada com interrogação que ele procura todo mundo e cadastra todo mundo na rede. Assim você não perde tempo cadastrando uma por uma. Cada uma tem um endereço físico próprio e único. Então você sabe exatamente onde ela está, qual deu falha, qual não deu falha. Vocês conseguem verificar tudo isso, tá? Bem simples, bem funcional, direto. Tá? O foco dessa empresa é trabalhar na indústria, mas para a área pública eles começaram através desse produto que vocês estão na mão. A pergunta dele foi se eu consigo acessar de qualquer lugar o gerenciamento ou tem que ser local. Das duas formas. Esse sistema está local.
ligada no meu computador ali, e esse cara gera a rede Wi-Fi. Dá para conectar esse cara de qualquer, você fazer a comunicação via IP? Dá. Aí tem duas maneiras de você fazer isso. Ou você faz por você mesmo, tá? Ou você paga A única licença anual que você vai pagar para esses caras aqui é isso aí. É fazer o acesso remoto de qualquer lugar do mundo, tá? Mas é possível fazer. Dá para fazer sim. Aí você pode colocar mais de um desse aqui, porque como para iluminação industrial, é que cada controlador tem uma característica técnica diferente, né? Por exemplo, para iluminação industrial, você não precisa usar um controlador para cada ponto. Você pode usar um controlador para 5, 6 luminárias, depende da potência da luminária. Então você reduz o custo também. E você não paga uma licença, não paga nada por isso, entendeu? Você não vai pagar por mês. Tá aqui, você comprou e usa. Então. Aí é o que eu respondi para ele. Então, o que acontece? Tem duas maneiras. Local, fazendo do computador, do tablet, do celular. Se você quiser fazer isso remotamente de qualquer lugar do mundo, da sua casa, você vai pagar uma licença anual. Que eu não me recordo qual que é o valor agora, não me perguntem. Isso é depois com o Ricardo lá. Poderia. Aí você tem duas maneiras. Ou você faz por você mesmo e dá um trabalho do cão, ou você paga a licença anual para eles fazerem para você, através do portal deles, entendeu? É a portaria 20 do Inmetro para... Na verdade, a Connex já está dentro desse programa, eles estão desenvolvendo novos produtos baseados na portaria 20. A portaria 20 ela é baseada, o THD específico é baseado na IEC 61000-3-2. Obrigado, pessoal.